Hungria e o serviço militar prestado ao imperador Sigismundo, de fim de março de 1426 ao princípio de março de 1428. No Império serviu Sigismundo nos difíceis e gelados invernos da Roménia, na região do rio Danúbio, que na altura funcionava como fronteira entre os turcos, a sul, e as forças cristãs do imperador, a norte do rio. Contacto com Pier Paolo Vergerio, possivelmente em Buda. Na Hungria, conheceu e contactou com Pier Paolo Vergerio, que foi depois secretário de Sigismundo. Mais tarde, já no reino, Dom Pedro encomendou a Vasco Fernandes de Lucena, o grande humanista português da época, a tradução para português do livro De Ingenuis Moribus et Liberalibus Studiis, acerca dos costumes locais e estudos liberais do humanista húngaro e seu amigo. A rotina e os passatempos de Dom Pedro neste período. Durante o serviço militar prestado a Sigismundo terão sido, basicamente, os combates, a leitura e a filosofia, mas também a audição de contos locais. Em relação às suas leituras e além do imprescindível De Re Militari, do romano Vegecio, sabe-se que em 1423, na preparação da sua viagem, Dom Pedro recebeu 2 volumes de Avicena, médico e filósofo árabe das primeiras décadas do século XI, que havia encomendado. Mas outros livros teria certamente levado consigo, amante da leitura como era. Digno de nota, entre as histórias ouvidas, o relato que Sigismundo lhe fez da chegada à Hungria de um grupo de ciganos vindos do leste Ásia em 1417. Falavam uma língua estranha, eram perseguidos pelos muçulmanos e diziam que vinham da Pérsia e da Índia. Sigismundo dera-lhes um salvo-conduto de passagem para o Ocidente. Mais uma referência que o infante jamais esqueceu e que se vinha juntar às notícias que já colhera das comunidades nestorianas na Ásia e na Polónia. Os 2 anos passados ao serviço do imperador Sigismundo. Dom Pedro esteve como cooperador militar de Sigismundo desde o fim de março de 1426 até ao fim de março de 1428. 2 anos completos. Como primeira missão, foi enviado como colaborador do Duque de Áustria, genro do imperador, que comandava o esforço de guerra contra os hereges hussitas da Boêmia, atual República Checa, certamente a partir de Praga, a capital. Sabemos que participou no cerco a Ludemburgo, atual Breklava, na fronteira com a Áustria. Devido à incapacidade de desfia militar do Duque e à indisciplina do exército, o cerco foi um fracasso e uma frustração para Dom Pedro e os seus companheiros. Numa segunda fase, o imperador, reconhecendo-lhe as grandes capacidades de comando militar, enviou para a zona do Mar Negro, ao longo do curso do Danúbio, a região sob maior pressão dos turcos otomanos que, ao sul do rio, tentavam dominar os cristãos a norte, num percurso que se estimava entre Bucareste e Belgrado. Numa primeira batalha de que há notícia, possivelmente em setembro de 1427, Dom Pedro esfiou um esquadrão de 70.000 cavaleiros, sendo vitorioso. Mas a grande vitória foi alcançada junto ao castelo de Galambox, Golubac, perto das portas de ferro do Danúbio, nos Cárpatos sérvios. Uma batalha muito sangrenta, travada em finais de dezembro de 1427 nos Campos Gelados, tendo nela sido ferido mortalmente o general supremo dos exércitos de Sigismundo, o florentino Filippo degli Scolari, ou Pippo Spano. Dom Pedro ainda participou no Conselho de Guerra do Imperador em finais de janeiro de 1428. Depois regressou a Buda para preparar o regresso. Aprendera muito nesta guerra,
e perdera a ilusão de que os cristãos pudessem sair vitoriosos dos otomanos. A queda de Constantinopla foi em 1453. O infante tinha razão.